Bem-vindos à nossa 20ª videoaula, e aqui eu vou estar complementando a função afim, né, o que a gente começou na aula passada. Lá a gente definiu adequadamente o que vem a ser uma função afim, né? Quer dizer, é uma função da fórmula y igual a x mais b. A gente viu que, dado um gráfico, né, que era uma reta, que a gente conseguia, para esse gráfico, uma equação dessa forma. O que a gente meio que vai tentar argumentar é que eu também consigo meio que voltar a uma equivalência entre essas duas coisas. Quer dizer, se eu der a equação da forma, uma expressão da forma, isso aqui representa uma função cujo gráfico é uma reta. Na aula passada a gente pegou dois pontos sobre uma reta, achou que a equação só pode ser essa, por manipulação algébrica. Agora a gente vai tentar argumentar por que essa equação tem que ter esse gráfico. E aí as duas coisas serão a mesma. Tanto faz uma questão lhe dar o gráfico, implicitamente vai ter a equação, ou lhe dar a equação, implicitamente há um gráfico por trás dela que é uma reta. Tá certo? Então, olhe bem. Então, eu vou definir uma coisa aqui chamada taxa de variação. Então, definimos a taxa de variação entre dois pontos A, x0, y0 e B, x1, y1, como sendo a taxa de variação entre A e B como sendo o quê? y1 menos y0 igual a x1 menos x0. Tá certo? Então vamos dar um exemplo. Dados os pontos A, 1, 2 e B, 2, 5, isso aqui só você relembra da aula passada, pertencentes à reta y igual a 3x menos 1, determine a taxa de variação entre A e B. A gente vai ver que uma coisa curiosa ocorre. Aqui eu estou um exemplo bem particular, peguei esses dois pontos bem particulares, vou calcular a taxa de variação, depois vou generalizar um pouco mais esse exemplo, depois eu pego um caso geral, tá certo? Então, ó, basicamente a conta aqui é bem fácil. Ó. A taxa de variação entre A e B vai ser quem? y1 menos y0 igual a x1 menos x0. A gente vai admitir aqui sem perda nenhuma que o ponto 1, 2 ele vai ser x0, y0, e que o ponto 2, 5 ele vai ser x1, y1. Tá certo? Então, substituindo aqui, o que a gente tem? y1 menos y0 vai ser 5 menos 2. x1 menos x0 vai ser 2 menos 1. Então, 5 menos 2, 3. 2 menos 1, 1. Deu 3. Tá certo? Então, segura esse 3 aí. Se lembra dele. Quer ver? Vamos pegar aqui um exemplo um pouco mais geral. Né? Determine a taxa de variação entre dois pontos A, x0, y0 e B, x1, y1 sobre a reta, sobre o gráfico, né? Sobre o da função y igual a 3x menos 1.
Vamos evitar dizer que o gráfico disso aqui é uma reta. Embora a gente saiba que vai ser, mas no futuro a gente consegue entender isso. Mas vamos tentar evitar dizer que está se tratando de uma reta. Então, ó, o delta, quer dizer, se eu tenho um ponto aqui x0, y0, ele posto sobre a curva y, o f de x, né, igual a 3x menos 1, ele vai ser o quê? O y0 ele vai ser quem? 3x0 menos 1. E o ponto x1, y1, ele vai me impor o quê? Ele vai dizer que o y1 vai ser quem? 3x1 menos 1. Afinal, eles estão sobre a reta, então eles têm que satisfazer a equação. A relação entre x e y tem que ser essa aqui nos dois casos. Então vamos calcular a variação. Então esse aqui é o ponto A, né? Esse aqui é o ponto B. A variação entre A e B vai ser o quê? y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, y1 menos y0 vai ser esse cara menos esse. 3x1 menos 1 menos 3x0 menos 1 sobre x1 menos x0, isso mesmo, x1 menos x0. Não precisa substituir, eles já estão reduzidos já. Fazendo esse jogo de sinal aqui, a gente vai ter a seguinte situação. 3x1 menos 1 menos 3x0, menos com mais dá menos, né? Menos com menos dá mais. Mais 1 sobre x1 menos x0. Ó, cancela aqui. Então vai ficar o quê? 3 vezes x1 menos x0, botando 3 aqui em evidência, sobre... Claro que eu estou admitindo aqui que A diferente de B, tá certo? Porque senão esse coeficiente aqui daria zero, certo? Ou pelo menos que, sendo função, né, não vai ocorrer do x1 ser igual ao x0, tá certo? Então aqui você divide e dá 3. Opa! Então isso não é uma coisa particular só desses dois pontos. Quaisquer outros dois pontos da reta, pode aí pegar o ponto que você quiser, por exemplo. Jogue aqui 10. 3 vezes 10, 30. Menos 1, 29. Então você tem o ponto 10, 29. Jogue aqui menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4. E o ponto menos 1, menos 4. Se você pegar o ponto 10, 29 e menos 1, menos 4, você vai ter também a mesma inclinação, a mesma taxa de variação, igual a 3. O caso mais geral disso é o seguinte, é mostrar esse resultado aqui. É mostrar esse resultado aqui, ó. Né? O caso mais geral dessa situação é a seguinte. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Mostre que, vírgula, dados dois pontos. Quer dizer, o pincel está indo embora, né? Vamos pegar esse azul aqui. Mostre que a taxa de variação entre dois pontos quaisquer A, x0, y0 e B, x1, y1 pertencentes ao gráfico, quer dizer, pertencentes a f, né? A y igual a ax mais b, a diferente de zero, né? É igual ao coeficiente angular A.
Então, quando eu calcular a taxa de variação entre esses dois pontos que estão sobre essa curva aqui, pertencente ao gráfico dela ou pertencente a ela, de modo geral, a relação entre x0 e y0 satisfaz essa condição aqui, quando eu calcular essa taxa de variação vai dar A. Não vai o quê? Depender dos pontos. É isso que eu estou querendo dizer nesse resultado, que a taxa de variação ela não depende do x e do y, do A e do B, né? Da posição que esses caras estão na reta. Aí você vai perceber, então vamos lá. Então aqui eu tenho A, x0, y0. O que eu tiro daqui? Que y0 é quem? Vai ser A, x0 mais B. Eu tenho o ponto B, x1, y1. O que eu tiro daqui? Que y1 vai ser AX1 mais B. De fato, se eles pertencem a essa reta, a relação entre y e x tem que satisfazer essa condição. Tá certo? Isso aí é fato. Então vamos calcular a taxa de variação. Vai ser o quê? y1 menos y0, x1 menos x0. Então, mas quem é o y1? A x1 mais B menos. Quem é o y0? A x0 mais B sobre x1 menos x0. Veja que mesmo sendo uma questão algébrica, ela é bem semelhante à questão que foi feita toda numérica, né? Onde tinham 3, onde aqui era o menos 1 e tal. Mas isso não muda muita coisa não. Fazendo o jogo sinal aqui vai dar menos AX0 menos B. Então vai dar AX1 mais B menos AX0 menos B sobre x1 menos x0. Então aqui, ó, esse B aqui tesoura com esse que é mais B menos B, né? Vai dar 0. E bota-se o A em evidência, aqui vai ficar x1 menos x0 sobre x1 menos x0. Desde que os pontos A e B sejam diferentes, né? Não coloquei isso aqui, mas está subentendido, que eu estou pegando outros dois pontos, né? Não faz sentido pegar pontos iguais. Isso aqui dá A. Claro, considerando aqui que o ponto A é diferente de B, né? O que ele está dizendo com isso é que a taxa de variação, essa definição que a gente deu aqui, esse carinha aqui, ele é idêntico a isso aqui. Não sei se você vai lembrar, onde é que entra, professor, então, a inclinação da reta? Tá certo? Quer dizer, antes de associar isso aqui com inclinação, eu não vou nem apagar aqui, vamos fazer um exemplo diferente. Vamos calcular a taxa de variação para uma coisa que não é uma reta, claramente. E a gente vai ver que dá diferente. Por exemplo, considere a função y igual a x ao quadrado. Calcule a taxa de variação entre os pontos A, 1. Vamos pegar só particulares aqui, né? 1 por quê? Porque jogando 1 em x, 1 ao quadrado dá 1, o y é 1. B, 2, 4, por quê? Jogando 2 em x, 2 ao quadrado dá 4. E C, 3, 9. Entre os pontos, entre todos eles, né? Então aqui vão ter entre A e B, entre A e C e depois entre B e C. Vamos verificar, porque assim, se isso fosse uma reta, eu não precisaria calcular, eu calcularia só o primeiro, entre A e B, e entre A e C, ou entre B e C, entre A e C, todos seriam iguais, tá certo? Não mudaria o valor. É isso que a gente acabou de mostrar aqui. Tá certo? Você pode também, se não acredita, pega uma equação da reta, começa a pegar pontos sobre essa reta, calcula essa taxa de variação e você vai ver que ele vai ser sempre igual a esse coeficiente aqui. Então, qual a taxa de variação entre A e B? Vai ser... Quer dizer, vamos colocar aqui assim, né? Vamos colocar logo, né? Entre A e B. y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Como é A e B, vamos considerar que esse aqui é o x0, y0,
E esse aqui é o x1, y1. Tá certo? Então, y1 menos y0, 4 menos 1, esse 4 menos esse 1, sobre x1, que é o 2, menos x0. Se você inverter a ordem de x1 e x0, você só não pode assim, pegar isso aqui, x0 e y1, sei lá. Note que esses dois caras, ó, o 4 e o 2, tá vendo? Estão nessa posição, e esses, o 2 e o 1, né? Então, 4 menos 1, y desse menos y desse, x desse menos x desse. Tá certo? Não, tentar não inverter essa posição, senão pode trocar o sinal aqui, né? Então dá 3 sobre 1, 3. Opa. Tá. Vamos lá para o próximo. A taxa de variação entre A e C, por exemplo. Da mesma forma, a gente pode supor que aqui é o x0 e aqui o y0 e aqui o x1 e o y1. Então vai ser quem? A diferença das abscissas das ordenadas, 9 menos 1, sobre a diferença das abscissas, 3 menos 1. Então 9 menos 1, 8, sobre 3 menos 1, 2, 4. Já deu diferente, tá vendo? Se isso fosse uma reta, se aqui fosse um 5x mais 4, fosse algo que não tivesse esse quadrado aqui, isso aqui não aconteceria. Já deu diferente, ó. Aí, só para finalizar, a gente calcula agora o terceiro caso ainda, que é entre B e C, o último. Então vai ficar y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Aí de novo, ó, x0, y0, x1, y1, nessa ordem. Vamos escolher assim. Então, y1 menos y0, 9, menos 4 sobre x1 menos x0. 9 menos 4, 5. 3 menos 2, 1. Ó, a taxa de variação deu 5. Você percebe uma coisa interessante, ela está aumentando o que de 1 em 1, né? Mas ela é o que? Diferente. Então note que a taxa de variação de AB diferente da taxa de variação de BC, diferente da taxa de variação de AC, né? Diferente da taxa de variação de BC. Tá certo? Então, agora, só para a gente fazer a ligação entre taxa de variação e reta, a gente vai precisar falar de inclinação da reta. Tá certo? Então, isso aqui não deve ser uma reta. É a conclusão que a gente vai tentar chegar ao final da explicação aqui. Então, vamos lá. Se eu pegar uma reta aqui, então vamos considerar o gráfico seguinte, né? Vamos considerar aqui o seguinte, uma reta. Eu não sei se você vai concordar, mas é lá da geometria, aqui é um ângulo alfa, certo? Se eu pegar um ponto x0 e um ponto y0 aqui, ou um ponto x1 aqui, eles vão determinar sobre a reta, né? Como a gente já sabe, um y0 e um y1. Você vai perceber uma coisa interessante. Se você transportar este ângulo, quer dizer, se você passar um segmento de reta aqui paralelo ao eixo x, você vai ter um triângulozinho retângulo aqui. Tá certo? Vamos chamar aqui de A, aqui de B e aqui de C. Lá da geometria, né? Quando você estuda lá na oitava série, eu acho que estuda um pouco de trigonometria, triângulo retângulo, se eu não me engano, você vê essa relação aqui, ó, que é a tangente de alfa. Então, né? Indicado por TG, então a tangente de alfa, ele vai ser o quê? O cateto oposto do triângulo retângulo BC, a medida de BC sobre o cateto adjacente ao alfa. Então, o cateto oposto ao alfa, BC, sobre o cateto adjacente a B.
Mas espera aí. Vamos voltar aqui na figura. Quem é BC? É Y1 menos... Quem é AD? Esse comprimento x1 menos x0. Isso aqui é o A. E a gente já viu mais que isso. Numa reta, para quaisquer outros pontos, todo mundo é igual a A. Por exemplo, se eu criasse aqui agora um... Vamos dar uma esticada aqui, né? Um outro cara... mais lá na frente. Não precisa estar essa mesma distância não, viu gente? Aqui eu não estou marcando distância não. Um x3, y3. Obviamente, poderia considerar aqui o ponto A também. Poderia até pegar outro triângulo aqui, ó, fazendo aqui a partir de C, né? Não tem problema. Aqui eu vou determinar um ponto D. E aqui eu vou determinar um ponto E. Mas observe que é o mesmo ângulo alfa, né? Então, a tangente de alfa também poderia ser calculada como o cateto oposto. Ó, olha que agora eu estou considerando um triângulo maior. Tá certo? Que é DE sobre o cateto adjacente, AD. Ó, espera aí. O que é DE? x3 menos x0. Né? Opa, DE, y3 menos y0, né? Desculpe. DE é isso aqui, esse tamanho, ó. y3 menos y0 sobre x3 menos x0. Mas numa reta a gente já sabe que isso aqui é igual a A. Também, né? Se você é a própria tangente. Então, essa relação aqui é o constante. Tanto a inclinação da reta, que é medida pelo ângulo alfa, como a taxa de variação são constantes. Então, observe o quê? Que numa reta, o que não ocorreu nesse exemplo aqui, né? Y igual a x ao quadrado. Depois a gente vai estudar isso e vai ver com uma parábola, né? A função do polinomial do segundo grau. Então, ó. Numa reta, temos que a inclinação alfa e a taxa de variação entre quaisquer dois pontos são constantes. São constantes. Em particular, a gente está falando do alfa, né? Que o alfa aqui é igual aqui, que aí se você, sei lá, né? A reta ela não entorta, né? Ela fica sempre com essa mesma angulação aqui. Então a gente pode definir uma reta como sendo uma curva cuja taxa de variação ou a inclinação é constante. Tá certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma coisa que não é uma reta. Claramente não é uma reta. Se eu pegasse aqui uma curva y igual a x e aqui eu tivesse isso e depois aqui eu desse uma subida mais rápida. Perceba que se eu pegar aqui uma paralela, ó, ao eixo x, eu vou ter aqui uma angulação alfa. Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar uma outra paralela aqui, ó, paralela ao eixo x, e for ver a angulação, vai dar beta. E claramente alfa diferente de beta. Logo, o gráfico não é uma reta. Tá certo? Então a gente vai definir uma reta como sendo uma função cujo gráfico tem inclinação ou, equivalentemente, taxa de variação constante. Então a gente vai definimos uma reta como sendo
definimos uma reta como sendo a função cujo gráfico tem inclinação constante ou, vírgula, equivalentemente. Então, definimos a reta como sendo a função cujo gráfico tem inclinação constante ou equivalentemente a taxa de variação entre dois pontos quaisquer é constante. Então, para finalizar, o que a gente acabou de admitir, dada essa definição aí? Y, que se eu tenho um gráfico cuja equação é uma reta, isso aqui é equivalente a dizer que y é da forma ax mais b. Agora, eu posso de fato afirmar que isso aqui corresponde a isso e isso corresponde a isso. Perceba que na videoaula anterior o que eu tinha é o seguinte: eu dei uma reta, dei 2 pontos sobre a reta e consegui chegar aqui. Mas em nenhum momento a partir daqui eu consigo aqui. O que os livros costumam fazer? Faz uma tabela, né? Bota aqui x, y, vai marcando uns pontinhos, depois, olha, quando você liga, você está vendo? Passa reta. Mas isso não garante, porque você não usou todos os pontos. E aí a gente provou que a taxa de variação de uma coisa como essa é igual a A, que é idêntico à tangente desse ângulo, onde A é a tangente de alfa, né? Você tem aqui a junção dos dois aí, isso A igual a, ou seja, tangente de alfa, né? Igual a A. É o que meio que conecta essas duas coisas. Tá certo? Eu espero ter entendido. Não é uma aula muito simples, não. Você dificilmente vai achar ela bem explicada num livro didático. Quer dizer, não que não esteja bem explicado, mas a linguagem é um pouco mais difícil do que normalmente a gente está habituado. Tá certo? É uma aula que deu até bastante trabalho para eu fazer. Certo? Espero ter entendido. Qualquer dúvida, repassa a videoaula de novo. Vai nos livros melhores, né? Um livro da coleção IESE, por exemplo, que é de, acho que é 10 ou 11 volumes. Ele explica bem isso aqui, tá certo? Espero ter entendido. É também uma aula opcional. Se você quiser pular ela, não estiver entendendo muito bem, pode, não tem muito prejuízo não, tá certo? Então, muito obrigado.